Júnior, tudo bem? Boa noite. Você está conseguindo me ouvir bem? Oi, O som tá bom? tá sim. Beleza. Vamos só aguardar mais um pouquinho, pessoal. Tá beleza? Tranquilo.
Pessoal, mais 2 minutos a gente começa. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, boa noite. Alguns recadistas devem ter visto aí que teve primeiro o adiamento do retorno às aulas agora de 1º de junho, né? Pode ser antes ou adiar de novo, a depender desses processos de encaminhamento aí do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, as resoluções da Prefeitura, tá? Eu falo que a gente vai criando expectativa de voltar e tudo, mas eu, querendo ou não, ainda é um processo que é um pouco instável, né? De qualquer forma, a gente continua com a programação, com o calendário, com tudo certinho, tá? Qualquer coisa que tiver extra, eu faço questão de avisar logo, imediatamente, coloco lá no nosso grupinho, e qualquer um que tiver qualquer processo, qualquer situação, alguma coisa, pode manifestar, tá, gente? Dificuldades, alguns alunos estão tendo dificuldade de acompanhar, outros estão uma série de questões devidas ao trabalho, que mudaram horários, tudo isso. Então, qualquer que seja o processo, vocês podem e devem manifestar comigo em privado e tudo mais, ou por e-mail, tá? Fiquem à vontade, tá? Outra coisa, gente, a gente teve na quarta-feira o Pitágoras em Família, e aí o pessoal da coordenação está pedindo que quem participou, né, depois manifestar o que achou, o que não achou, se foi válido, se não foi, só para vocês saberem, as 2 únicas unidades do Brasil inteiro, né, porque o Pitágoras em Família ele é um processo agora nacional, ele começou no Barreiro, é uma criação do Barreiro, aí a Croton estendeu isso para o Brasil inteiro, mas devido a esse problema todo que teve, os 2 únicos lugares que teve foram Barreiro e Contagem, até porque o diretor é o mesmo. O que é muito bom, eu achei que foi muito bom, foi muito válido, várias palestras interessantíssimas, algumas curtas, outras um pouco mais demoradas, várias oficinas, vai ser uma coisa incrível. Mas qualquer que teve dificuldade, problema, a questão do certificado parece que já foi resolvido e tudo mais, depois vocês podem pontuar, tá, gente? Ou seja, aquilo que foi válido, aquilo que não foi, o que pode melhorar ou não. Não estou dizendo que vai ser sempre esse modelo, mas é legal a gente passar por isso até para saber como agir em situações como essas, né, que acontecem dessa forma, tá? Ok? Dito isso, pessoal, eu já passei para vocês também, a gente já combinou a entrega de um compilado de informações. Alguns de vocês já me entregaram, inclusive em outras disciplinas e tudo mais, mas aí é só para reforçar. Na última semana de aula, ou seja, na semana da prova, no dia que estiver acontecendo a prova, qualquer que seja a data ou não, vocês me entreguem eu estou criando um link, porque essa semana está sendo a semana do TCC, tá, gente? Hoje foi o último dia da entrega, então foi extremamente muita gente, eu estou com mais de 110 alunos de TCC, e essa madrugada mesmo eu estava com 3 alunos até 3 e pouco da manhã, resolvendo, a gente deu certo, e aí até para desmistificar, não é nada difícil, mas é realmente que o pessoal coloca, acaba complicando, deixa para a última hora e tal, mas não é nada difícil, impossível de fazer, não.
Aí essa semana foi um pouco mais atípica, mas eu quero ver se amanhã eu já mando um link onde vocês vão depositar esse compilado que vale 1.000 pontos da Oficial 2. Então, vejam bem, não é nota de parcial, tá? Aí isso tira um pouco o peso da prova, porque a prova, a gente ainda está formulando como é que vai ser a prova, deve ser um pouco diferente do formato que a gente fez na primeira avaliação oficial, e para não ficar um peso de 4.000 pontos, a prova, qualquer que seja a modalidade, a forma ou não, ela vai ficar valendo apenas 3.000 pontos. Estão todos cientes quanto a isso, ok? Ok. Ô, Rodrigo, eu não estive na última aula e me explica aí como é que é esse compilado de informações, por favor. Estava sem som aqui. Joia, Amanda, bacana. Perguntem sempre, tá, gente? Até quem estava na última aula pode perguntar, porque às vezes o pessoal não entende tudo mais. A matéria da prova vai ser unidade 3 e unidade 4. Ou seja, não vai ser a matéria toda. Então, eu estou priorizando a unidade 3 e 4. O que vocês vão ter que me entregar valendo 1.000 pontos? É um compilado, ou seja, dos principais pontos que são discutidos em cada capítulo. Então, na aula 3.1, o que foi falado? Isso. Então coloca lá os pontos principais, tudo mais. Na aula 3.2, o que foi falado? Isso. Hoje é a aula 3.3 e 3.4. Então, vocês já podem ir pontuando, gente, os principais pontos, porque isso já ajuda vocês. Qual que é a ideia, Amanda? Não é dar os pontos. De certa forma, o aluno tem que passar por todos os capítulos, ele tem que registrar. É uma forma de criar um roteiro de estudo, querendo ou não, né? Então, esse compilado é o quê? Você colocar e me entregar as principais ideias do que você viu em relação aos 8 capítulos, né? Que aí é 3.1. Para essa matéria são 8 capítulos, tá, gente? E aí, vocês me entregando isso já vale 1.000 pontos, ok? Ok, obrigada, viu? Nada. O Amanda, porque você teve todo o processo da entrada e tudo mais tarde, qualquer coisa que precisar, você se manifesta, tá? Fica à Não, pode vontade, fica deixar. tranquilo. Eu tava meio sumida por causa, igual você falou, dos horários de trabalho. Agora eu tô em home office, agora eu tô mais tranquilo. Não, legal. Mas aí precisando, tá, gente? Assim, e aí, gente, não é só eu não, mas assim, todos os professores são orientados a flexibilizar. Isso não quer dizer que tem que dar ponto. Tem processo de trabalho, aquela coisa, mas a ideia é de tentar minimizar os danos. Eu não vou nem dizer que é dano, tá, gente? Essas novas experiências em relação a esse processo todo, tá? Então, ninguém é obrigado a saber nada, a dar certo em nada. Claro que tem muita coisa que ainda está. Ontem mesmo eu estava sem luz aqui em casa, né? Deu uma chuvinha fraquíssima e fiquei sem luz por horas. Tudo bem, eu dei aula no escuro, mas até certo ponto. Então a gente entende, faz parte dos processos, tá, gente? Então, qualquer dúvida, dificuldade, por favor, se manifestem, tá legal? A gente não vai deixar de ajudar vocês no que for possível, claro. Outro dia teve aluno me pedindo ponto, a gente não vai dar ponto, tá, gente? Então tem todo um processo de trabalhar essa questão de conteúdo. O foco ainda é a questão do aprendizado, de qualquer que seja a forma de aprendizado. Online, aula remota, pesquisa, trabalho, qualquer que seja isso. Combinado? Tá já, Amanda? Aí fica aí a orientação, tá? Ok, obrigada. Pessoal, então vamos continuar então, e aí, à medida que o pessoal for chegando, essa turma de sexta, tudo bem que está todo mundo em pandemia, está todo mundo em isolamento, a maioria tem home office, mas não está sabendo como é que todo mundo falta sexta-feira, né? Deve ser até barzinho online, né? Que o pessoal deve estar criando, né? Porque não tem lógica a maioria dos alunos sexta-feira não comparecerem. Mas paciência, a aula está sendo gravada, tem esse benefício, tem essa vantagem, tá? E aí, pessoal, a gente retomando aqui então no processo deixa eu abrir o meu. Vocês estão visualizando o slide aí, gente? Estão conseguindo visualizar? Eu estou conseguindo, sim. Também. Beleza. Então, jóia. Então, gente, hoje vão ser as unidades 3.3, as sessões 3.3, 3.4. Só lembrando aqui, a gente já viu o processo da parte conceitual de logística, a gente viu uma das partes principais, mesmo de forma genérica, até porque o pessoal não aprofunda mais a parte das atividades logísticas principais. A gente agora está vendo algumas das técnicas e métodos voltados para a logística, ou seja, os vários suportes e instrumentos que vão auxiliar o processo logístico, e na próxima unidade
Na aula que vem, a gente já entra na unidade, seção 4.1 e 4.2, a gente vai ver todo o processo de planejamento logístico, tá? Então, não é uma matéria difícil, não é uma matéria complicada. Por mais que ela tenha muita informação, ela não é tão densa, na verdade, ela é muito mais de prática, até para quem está pensando, se for trabalhar como operador logístico ou como gestor logístico, o livro base, gente, e os materiais e tudo mais, eles dão um bom suporte para quem for trabalhar. Eu falei isso na aula passada, eu tenho falado em todas as aulas, tá, gente? Eu até mandei, não sei se vocês viram no grupo, eu mandei várias vagas que estão surgindo. Impressionante como que é um processo que está tendo uma recente crescente, né, de procura por profissional na área de logística, tá? Então fiquem atentos aí, que é um processo que ainda vai aparecer muita, mas muita oportunidade aí. E hoje a gente vai ver principalmente a questão do operador logístico. O que vem a ser o operador logístico? É uma função extremamente necessária para quando a empresa ou a indústria ela ainda não dispõe de expertise, ou não dispõe de questões financeiras, de espaço, qualquer que seja a limitação dela, ela acaba por optar por contratar um operador logístico. A gente vai ver isso, e depois de uma forma até muito tranquila, muito suave, né? A maioria de vocês já viu o sistema de informação gerencial, a gente vai ver todo o processo de TI, de tecnologia da informação, os sistemas voltados, aplicados à logística, e como que você usufrui disso plenamente, tá? Então, qualquer dúvida ou intervenção, gente, vocês podem questionar e perguntar a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. E aí a gente vai começar com duas reflexões em relação ao operador logístico, né? Como operacionalizar efetivamente as atividades logísticas? Lembrando, gente, que todo o processo logístico, cada vez mais a logística, ela passa a ser um processo de estratégia e diferencial competitivo das empresas. Se vocês ainda são daqueles que pensam que a logística era só cuidar de estoque e transporte, até que os alunos de logística já não veem assim, tá, gente? Mas é muito comum o pessoal da administração ainda ter essa concepção. Isso mudou há muito tempo. Cada vez mais os processos estratégicos da logística, né, eles extrapolam a sua área e acabam impactando positivamente e decisivamente outros setores e departamentos das empresas ou indústrias. Por exemplo, hoje o marketing, antes de qualquer coisa, ele já olha todo o processo logístico, o impacto, por exemplo, de uma promoção com um processo de fornecimento, por exemplo. Hoje você tem toda a própria questão da embalagem, como é que ela vai ser executada no tempo. Você tem uma série de situações que passam prioritariamente por um aval e por uma análise do departamento logístico, do gestor logístico, como forma de alavancagem do negócio. Tá? Por quê? Porque é na logística que você vai ter prioritariamente a questão da redução de custos, em que você vai ter um processo de encontrar uma vantagem e um diferencial competitivo, tá? Então, isso cada vez mais se faz necessário. E, então, nesse caso, essa pergunta é extremamente pertinente. Uma vez que eu tenho, né, várias atividades logísticas, né, a gente viu isso na unidade 2, como é que eu posso operacionalizar isso efetivamente? Né? Porque não dá para ter meio termo. Ou eu sou eficiente no transporte, ou eu não lido com transporte. Ou eu sou eficiente em armazenagem, em gestão de estoque, ou eu não sou eficiente nisso. Né? E como atingir, então, esses objetivos logísticos, tudo aquilo que se propõe em logística, com menor custo e melhor nível de serviço. Ou seja, não que eu tenha que gastar menos, tá, gente? É fazer mais com o mesmo custo, né? Em alguns casos, é até possível diminuir o custo, mas sem comprometer a qualidade da prestação de serviço. Então, querendo ou não, um grande processo que se faz hoje na maioria das empresas, né, nessa questão de enfrentar um pouco essas várias situações que têm acontecido, principalmente agora em períodos de epidemia, é tentar descobrir e se focar e focar, né, naquilo que é o negócio principal, a atividade principal do negócio, é o que é o core business, né? Então, uma vez que eu não posso ficar perdendo energia e atenção com várias áreas ao mesmo tempo,
eu vou cuidar do meu negócio, que é a atividade principal, ou da minha produção, ou da minha entrega, ou da minha prestação de serviço, e deixo determinadas outras atividades, entre elas logísticas, aos cuidados de quem pode exercer isso plenamente para mim, de forma satisfatória. Esse processo, que acontece em várias áreas, e não só na logística, a gente chama de desverticalização, tá? Em que eu tiro o foco principal em todas as ações da empresa, foco naquilo que é extremamente necessário. Aí está falando aí do core business, do core competence, que eu vou focar naquilo que é a minha competência, aquilo que eu faço de melhor, aquilo que é a minha expertise, aquilo que é a razão de ser da minha empresa ou indústria, e entrego determinadas outras áreas para outras pessoas. É a ideia de outsourcing ou terceirização mesmo, tá, gente? Apesar de que o termo terceirização não se aplica totalmente aqui, tá? Qual que é o objetivo disso? Primeiro, claro, redução de custos. Apesar de que não é a redução de custos o que mais vai ser necessário nesse processo, tá, gente? O principal aí é a própria busca de know-how, né? Eu buscar especialistas para conduzir de melhor forma determinadas áreas ou processos ou estruturas da minha empresa ou indústria, tá? Eu entrego para quem já trabalha bem com isso. E o outsourcing que a gente vai ver aí, que é essas empresas ou pessoas externas ou consultorias externas, tá? Terceirizadas, que vão, de alguma forma, acrescentar valor ao meu negócio. E a gente vai ver isso detalhadamente ainda, tá? O principal aqui, gente, então claramente é isso. Não é ter mais despesa, é ter mais eficiência, né? Entregando para quem vive de determinados processos ou que tem toda uma experiência em determinados processos para cuidar de várias atividades enquanto eu resolvo outras tão importantes quanto. Por exemplo, frota de veículos, né? Nem todo mundo tem alguém ou tempo ou paciência para lidar com frota de veículos. Cadastro de carro, aquisição de carro, manutenção, troca de peça, período de compra de novos veículos, revisão de todos eles, seguro de tudo isso. Então, olha a quantidade de coisa que envolve um processo de uma gestão de todos os veículos que você tem, e de repente você pode até abrir mão de ter tudo isso, né, de ter toda uma estrutura montada para isso, em que você vai cuidar de outras áreas tão importantes quanto, e entrega, por exemplo, toda a sua frota, você terceiriza para uma empresa que cuida especificamente disso, né? Uma empresa que vai cuidar de todas essas rotinas, de todos esses processos, vai cumprir com as obrigações de entregar seus produtos no tempo e na hora, no momento certo, no local adequado, né, em que você não precisa mais se preocupar com isso. Então, isso, querendo ou não, você tira um peso, né, da sua gestão, né, naquilo que você ainda não domina. Pode ser que depois você cresça, você crie um setor para isso, seja mais interessante e tudo mais? Pode, né? Apesar de que, dependendo da área, você terceirizando, ela sai mais em conta do que você manter um departamento específico a isso, tá? Então, querendo ou não, eu vou converter um centro de custos que eu tinha, que eu teria na minha empresa, né? Todo um gasto e um orçamento anual ali, eu converto tudo isso para uma contratação de um serviço externo com regras claras, com cobranças claras, com contratos claros e tudo mais, tá? Eu acabo concentrando, então, naquilo que é mais estratégico para a empresa, né? Então, eu não deixo de olhar por uma questão, igual o exemplo que eu dei de uma gestão de frotas, tá, gente? Mas eu priorizo aquilo que é mais estratégico para mim, tá? Vai ter momentos em que a empresa vai passar por uma série de situações em que determinados focos e rearranjos estratégicos precisam ser feitos, então você ter alguém que cuida de determinadas tarefas, ela passa a ser necessário, tá? E a desverticalização você acaba entregando, então, para quem vai cuidar, né, plenamente disso, mas especialistas, tá, gente? Não é entregar para qualquer pessoa, tá? E tudo isso, né, de novo, né, tá aí esse processo não é só uma questão de razão financeira, tá, de redução de custo, né? Mesmo mais barato, sim, claro, você manter um processo externo.
é menos dor de cabeça, você tem uma série de agilidades e otimizações, porque uma pessoa que cuida de um transporte ou de um gerenciamento de frota ou de armazenagem, estocagem, estou dando só alguns exemplos, tá, gente? São pessoas que vivem exclusivamente disso, são pessoas que aproveitam todo e qualquer roteiro para poder otimizar. Então, é lucrativo para quem é um operador logístico, para quem tem uma empresa especializada nisso, como é lucrativo também para o dono das empresas e tudo mais, porque você não vai precisar cuidar dessa questão. Imagina só vocês terem que ter uma entrega para ser feita no Vale do Suaçuí, em Minas Gerais, e aí você tem que olhar lá como é que vai ser o processo de levar o transporte para lá, tá? Então pensa bem, você vai lá para o Valadares e entra para dentro lá naquela região leste lá de Valadares, e acaba que você vai ter todo um caminhão disponibilizado para uma única entrega num processo. Um operador logístico, possivelmente, ele vai ter vários nichos, vários locais de atuação, ele acaba entregando isso se ele não tiver outras parcerias na região, então acaba que ele concentra vários produtos e ele faz várias entregas para os mesmos locais, não necessariamente para uma mesma empresa. Então é vantajoso não só para o operador, como é vantajoso para quem contratou esse tipo de serviço, tá? Imagina eu ter um caminhoneiro, um caminhão, toda uma rota centralizada numa única entrega de um produto, independente do tamanho que seja esse produto, né? Então, olha como que eu acabo perdendo tempo, dinheiro, recurso num processo que poderia ser mais otimizado, tá? E querendo ou não, gente, você externalizando esse tipo de serviço, você vai entregar, então, para quem realmente conhece, vive, tem toda uma abordagem técnica estruturada, dedicada para esse processo funcionar, tá? Então, querendo ou não, o operador ele passa a ser, né, uma solução para as várias situações ou várias demandas que várias empresas enfrentam diariamente, mas que às vezes não tem estrutura, nem gente, nem tempo, nem recurso para ter isso completamente, tá? Para ser muito honesto, gente, somente as grandes empresas ou indústrias é que ainda se dá o luxo de ter um processo de frota própria, de entrega própria e tudo mais, né? Já está mais do que provado que você ter um operador logístico e você terceirizar essa atividade, ela é muito mais vantajosa. Claro, tem os riscos também, a gente vai ver isso ainda, mas você tem que ter esses cuidados de garantir esse processo com alguém que conheça. Por isso que você tem que buscar alguém que já é especializado nessa atividade. Então, o operador de logística ele vai gerenciar e executar todas, né, as atividades voltadas para esse segmento ou parte das atividades, dependendo da cadeia logística que a gente está tratando. Vai ter um gráficozinho no final que a gente vai ver as várias possibilidades de uso de operador logístico, tá, gente? E querendo ou não, o operador logístico ele acaba agregando valor ao seu nome, à sua empresa, à sua marca, aos seus produtos. Por quê? Querendo ou não, mesmo o operador logístico cuidando de várias empresas, ela vai ter todo um processo de oferecer o serviço de acordo com as regras que você combinou com ela, que você contratou com ela, tá? Você acaba reduzindo os custos, né, o custo total de logística, oferece várias oportunidades de atividades de forma integrada. Eu posso ter um local de armazenamento, eu não só transporto, eu faço o carregamento e o descarregamento, eu faço armazenagem, cuido de etiquetagem, você tem uma série de processos que podem ser integrados numa única atividade com o mesmo operador logístico. Você acaba fazendo um contrato de longo prazo que é vantajoso para as duas partes, né? Eu vou fazer um contrato de 3 anos com o operador logístico, é bom para ele, porque ele vai ter uma demanda de trabalho por 3 anos, é bom para você que você consegue negociar um valor pelo tempo. Olha, em vez de eu pagar pontualmente um valor por hora, por serviço, por caminhão e tudo mais fixo agora, esse valor tende a ser um pouco mais barato, porque ele tem um contrato de maior longo prazo, tá? Então isso acaba sendo vantajoso.
e manter as negociações, né, em alto nível gerencial. Você está cuidando de pessoas ou de gerenciamento de todo um processo, de pessoas que vivem exclusivamente desse tipo de serviço, e por isso você vai ter todo um atendimento extremamente, né, robusto, necessário e eficiente em relação a isso, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Os prestadores, gente, eles vão ser classificados de 3 maneiras diferentes, tá? Mas aí antes de falar nisso, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do... Tem risco? Tem, né? É óbvio que você contratando um operador logístico para determinada entrega, por exemplo, ele pode comprometer a qualidade, né? Ele pode não cumprir, né? Então, para isso que você tem que fazer todo um processo de observação, de análise, saber efetivamente quem são os operadores existentes, para que tipo de clientes eles atendem, tentar conhecer pelos clientes deles qual que é o processo de satisfação, se tem índice de reclamação, se não tem, como que se dão, no caso, por exemplo, do exemplo que eu dei, da questão da entrega, do transporte, da distribuição e tudo mais, se foi uma coisa satisfatória ou não, se o processo de armazenagem, se tem índice de perdas ou não, de avarias ou não, uma série de fatores que tem que estar antenado. Lembrando, o operador, ele vai levar o seu produto, ou vai armazenar o seu produto e tudo mais, mas continua sendo o seu nome, a sua marca, a sua empresa que chega na casa do cliente. Então, não basta você ter um operador muito barato, né, e ele acabar por contaminar ou comprometer, por exemplo, a imagem ou a qualidade de um produto seu, né? Às vezes entregar um produto avariado e tudo mais, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de estabelecer. Então por isso que eu falo, gente, que não é só o menor preço. Eu vou economizar bastante. Não. Eu tenho que buscar primeiro todo um processo de expertise em relação a esse trabalho. Depois sim você olha a questão de valor. Vou dar um outro exemplo de operador logístico. Por exemplo, aí no Vale, em Ibirité, a gente tem aquela empresa, como é que chama aquela empresa de call center, gente? Esqueci o nome dela aqui agora. Alma Viva? Alma Viva, é na região aí de Sarzedo, não é isso? É Sarzedo? É perto do Vale do Jatobá. Vale do Jatobá ali, não é isso? É, Aí você olha ali, a Alma Viva mesmo, o que ela é? Ela é um operador logístico. Ela vai cuidar de vários processos, seja de venda direta, venda indireta, né, marketing direto e indireto, serviço de atendimento ao cliente, para dependendo da empresa que for. Então, ela vai ter todo um processo de treinamento, capacitação, ela vai responder pelo nome da empresa. Então, é muito comum, às vezes, você está com algum problema, você tem uma empresa tipo a Oi, contratada a Oi, por exemplo. Aí você está com problemas de técnicos da Oi, é muito provável que quando você for entrar em contato com a operadora Oi, no caso aqui em Belo Horizonte, quem atende alguém lá do Maranhão, ou alguém lá de outra cidade ou de outro país, tá, gente? Isso não é impossível, não. Pessoas que vão ter todo um atendimento, né? Isso tudo é tecnologia pura, a pessoa consegue ver, tem sua ficha, tem todos os acessos, consegue, de onde ela estiver, orientar a abertura de chamado, prestação de serviço, qualquer que seja a natureza do serviço. E a pessoa está te atendendo e tudo mais. Então, é muito comum várias empresas eles contratarem essas operadoras de call center pelos vários tipos de serviços que estão envolvidos ali, né? E não necessariamente isso está do lado da sua casa, tá? Isso pode estar em outro local. Com a qualidade, né? E aí, gente, pode ser discutível ou não. Às vezes a pessoa não resolve, né? Mas ela está respondendo pelo nome da sua empresa. Então, você ligou para falar na Oi, por mais que seja uma empresa contratada para isso, ela vai responder pela Oi, ela vai responder pela TIM, qualquer que seja, né, a empresa. É até comum, por exemplo, a Alma Viva mesmo já teve atendendo assim várias operadoras de telefonia ao mesmo tempo, né? Isso cada um vai cuidar de um nicho específico, de um cuidado específico, de um treinamento específico sobre os produtos daquela empresa contratada. Então tem toda uma roupagem, toda uma oferta, toda uma série de atividades envolvidas ali atendendo plenamente. Isso não quer dizer que
eu terceirizei, então acabaram os meus problemas. Não, você tem que continuar, de certa forma, acompanhando o índice de atendimento, de qualificação, como é que foi o processo, né? Se os clientes estão satisfeitos ou não, tudo isso vai impactar decisivamente, tá, gente? E aí, até para falar desse processo agora, os operadores, os prestadores de serviços logísticos, PSLs, eles são classificados de 3 maneiras diferentes, tá? A primeira que é prestação de serviços baseados em ativos. E aí, no caso, a gente está falando, gente, de ativos tangíveis ou intangíveis. Vocês lembram, vocês já aprenderam isso em algum momento do curso. O que são os ativos tangíveis? Que dá mais próximos, alcançáveis. O Júnior, de certa forma, é isso mesmo. Tangível, gente, é aquilo que é palpável, aquilo que eu consigo pegar, aquilo que eu consigo... Assim, olha, é algo que você consegue visualizar e segurar ali, né, de uma certa forma, tá? É algo que o cliente identifica muito rápido, tá? O ativo intangível, por exemplo, é aquilo que você não consegue... existe, ele é claro, ele é conhecido, mas ele não é de tão fácil ver do que, por exemplo, um produto. A marca, por exemplo, o nome da empresa, por exemplo, é um ativo intangível, né? Então, nesse momento, a gente acaba vendo que eu vou ter todo um processo baseado em ativos. Então, eu vou ter empresas que detêm ou alugam a terceiros, eu entrego para terceiros todos os meus produtos, tudo aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, né? E que oferecem, né, serviço utilizando integralmente. Ou seja, todo o processo de etiquetagem, embalagem, montagem final, alguma coisa que seja de concreto, eu posso entregar isso, por exemplo, para um operador logístico que cuida da armazenagem, mas que me oferecem serviços extras também. É muito comum, gente. Eu entrego, por exemplo, numa empresa para armazenagem, essa empresa cuida não só da embalagem do pallet enquanto ela está armazenada, da manutenção e cuidado, do código de barra, do fracionamento, quando é o caso. Olha, está tendo uma demanda, eu te mandei 100 mil caixas, está tendo uma demanda de 40 mil caixas. Essa empresa ainda vai cuidar do fracionamento, vai reembalar tudo isso, etiquetar e fazer todo o processo de baixa nisso. Então, eu não estou só contratando um operador para armazenagem, mas eu estou contratando um operador que faz ainda outros serviços, tá? Tudo isso, então, vai ser prestador de serviços somente baseados em ativos, tá, gente? Que é muito comum, tá? Vou ter aqueles baseados na administração e no tratamento da informação. Então, olha só, eu vou ter todo o processo dos ativos intangíveis para saber exatamente como que estão os processos e as operações envolvendo a minha marca, o meu nome, a minha imagem, tudo isso. E aí, seja uma pesquisa, um levantamento de um processo de avaliação de cliente, tudo isso vai sendo vinculado e trabalhado. Então, por exemplo, isso já deve ter acontecido com vocês, se vocês comprarem, por exemplo, em algum site. Deixa eu pegar aqui um exemplo, um hipermercado, deixa eu pegar o Carrefour, por exemplo, tá, gente? Ou o Walmart, algum desses grupos grandes, tá? Americanas também, toda vez que vocês fazem uma compra, vocês podem perceber que logo depois tem, geralmente, tá, gente? Não são todas, não. Tem um questionário para você saber como é que foi o atendimento, como é que foi a questão, se o produto chegou com qualidade, se a entrega foi eficiente. Tudo isso foi feito para quê? Eu contrato uma empresa que não só vai fazer algumas entregas daqueles meus bens tangíveis, mas também vai cuidar de algo que é intangível, tá? Nesse caso aí, eu já estou até entrando na questão do híbrido ali. Mas olha só, às vezes eu contrato uma empresa só para cuidar da questão da pesquisa em relação à minha marca ou à minha imagem, por exemplo, tá? Então ela não vai ficar de posse, né, da minha marca, mas ela responde, né, por aquilo que é intangível na minha empresa, colocando pessoas, colocando uma série de sistemas para poder trabalhar, né, internamente atendendo para isso. Outra forma desse PCL aí, é você contratar uma empresa que vai cuidar da TI, por exemplo, que vai ser a nossa unidade 3.4, alguém que você contrata para trabalhar exclusivamente implantando um sistema informacional
que resolve vários dos seus problemas internos sem se apoderar, aí cuida de todos os dados, todas as informações, né, valiosíssimas, tudo isso é intangível, isso está no registro do computador e está conduzindo e operando plenamente para você, te entregando informações estratégicas na hora que você precisa, mas sem ficar de posse de tudo isso. Então, é um processo interessantíssimo também de trabalhar toda essa parte da administração aí, mas aquilo que é intangível. Uma empresa que você contrata, por exemplo, está muito agora comum essa questão dos analistas de dados e tudo mais. Você vai lá, monta todo um processo de dashboard em que aparece em tempo real uma série de informações sobre os seus concorrentes, sobre tudo seu. Essa mesma empresa que presta serviço para você pode prestar até o mesmo tipo de serviço para outros concorrentes seus, mas aí ela tem todo um contrato de sigilo, uma série de processos em que ela trabalha internamente ali, cuida de todas as suas informações sem se apropriar de alguma delas, tá? E eu vou ter também os híbridos, tá, gente? É esse que eu estava falando do processo aí, quando você faz alguém que cuida da entrega, do armazenamento do seu processo, entrega e ainda depois faz todo um processo de colher uma informação, de coletar uma informação para saber o nível de satisfação do cliente no pós-venda, por exemplo, né? Então isso é interessante porque é uma empresa que às vezes está cuidando do processo físico, tangível, também está cuidando do intangível, e você está ali pagando por uma mesma empresa, por um mesmo operador e recebendo aí uma série de serviços exclusivos, né, com o mesmo operador logístico, tá? Então tudo isso é necessário só para a gente reforçar aqui o papel desse operador, a importância dele num processo de agregar para você que às vezes está sem tempo, sem energia, sem recurso, sem gente capacitada e tudo mais. A gente acha que não, gente. Eu volto meio na aula, eu falo isso. Um dos setores que tem mais demanda e que vai ter muita demanda ainda são a área de logística. Existe ainda uma grande dificuldade de você contratar pessoas exclusivamente voltadas e dedicadas para a logística. Não à toa, vocês viram que só num dia apareceu para mim 4 vagas diferentes, em locais diferentes, na região do Barreiro e Contagem, pedindo pessoas para trabalhar com logística, porque é um setor ainda complicado. E uma vez que você não tem pessoas que pensam com toda a importância da lógica logística, né? Com toda pessoa que pensa de forma sistemática os processos logísticos, você acaba, então, optando por contratar um operador logístico, tá? Vai chegar num ponto, gente, e aí é isso que eu falo, não que não seja interessante você ter várias conduções ou processos internos, mas por mais que seja uma questão de economia, você então contratar um operador logístico, você vai precisar de alguém, pelo menos interno, ou que converse com esses operadores, ou que saiba cobrar e acompanhar uma série de questões disso aí, tá? Por isso que é interessante essa formação de vocês, o curso de vocês, prioritariamente, porque tem um peso logístico que a maioria das indústrias de pequeno e médio estão acordando agora, despertando agora para essa realidade, tá? Então, pessoal, com o aumento dessas várias atividades logísticas, cada vez mais se faz necessário a gente ter toda uma tecnologia da informação voltada para essa questão da integridade, da cadeia de suprimentos, de acompanhar os vários elementos e processos. A gente viu isso nas várias atividades logísticas que acontecem numa cadeia de suprimentos, desde lá o fornecedor do meu fornecedor até o meu cliente final pós-venda, né? Então, cada vez mais eu preciso ter uma tecnologia voltada para isso. Isso vai ser o tópico da próxima unidade, mas a necessidade da gente ter isso de uma forma cada vez mais rápida, mais segura, né, mais objetiva para poder alavancar uma série de decisões e estratégias a serem tomadas, tá? E para finalizar, isso tá no livrinho de vocês, se eu não me engano, tá, gente? Eu não sei se eu peguei isso que foi do Ava ou do livro, eu acho que foi do livro mesmo, tá? Todo o meu processo da cadeia de suplementos, eu vou ter não só uma visão horizontal de tudo que acontece na minha cadeia de suprimentos, mas também uma integração dos vários níveis
de serviços acontecendo simultaneamente. E todos eles eu posso, né, contratar. Eu não vou falar posso e devo, gente, porque vai depender muito de cada setor, de cada estrutura, de cada empresa. Mas em todos eles você pode contratar prestadores de serviço logístico, por exemplo. Então, aí eu tenho 4 níveis, por exemplo, 4 formas de serviços diferentes que podem ser atuadas aí, entregues para o mesmo operador, para operadores logísticos diferentes, tá? Eu vou ter lá na base, lá embaixo no 4PL, olha lá, eu vou ter tantos prestadores de serviços logísticos, consultores, para poder te dar toda uma atenção voltada para a gestão da cadeia de suprimentos, para os cuidados que às vezes você não está tendo, para entregar para algumas pessoas que podem cuidar do processo de fornecimento para entrega no atacadista final. Então, você tem algumas. Você continua cuidando do seu processo produtivo e deixa o operador logístico cuidar de todo o resto, né? Desde a entrega do produto, just in time, né, a tempo e a hora na sua indústria para poder se dar vazão à produção, desde cuidar do transporte, armazenagem, montagem, elaboração final, etiquetagem, tudo isso, né, a entrega na casa do cliente, pesquisa de situação, tudo isso voltado, tá? Eu vou ter o PSL também no terceiro nível para cuidar somente da área de logística, mas aí no caso das atividades logísticas exclusivas inerentes à empresa, tá? Processos mais restritos ali a determinados processos de produção, e aí vai ter muita questão de pensar na embalagem, de pensar o processo de distribuição, de armazenamento, algumas coisas um pouco mais específicas e exclusivas aí, tá? Vou também ter a questão de contratar transportadoras para cuidar exclusivamente do seu transporte, né? E aí de trabalhar plenamente a entrega, você entrega para alguém cuidar exclusivamente do seu processo de transporte. Vou ter também os próprios processos de carga, proprietários de cargas, empresas que vão cuidar disso, para fazer a interface sua com todo o processo manufatureiro ou de varejista, e os vários atores que eu posso contratar para N serviços internos, né? Alguns até vinculados na empresa, e aí isso é até interessante. Às vezes você pode ter um funcionário de um operador logístico que fica lá 2 vezes por semana na sua empresa, cuidando de algum serviço estratégico, por exemplo. Você ainda pode até terceirizar nesse nível de maneira de atender aí plenamente para determinada função ou critério ou estratégia específica voltada para um tipo de serviço, tá? Então, olha só como que o operador ele acaba engendrando todas as rotinas, todas as interfaces da natureza logística do seu negócio, né? Cuidando. Então, há operadores logísticos para qualquer que seja o nível, tá? Para qualquer que seja a demanda e o tipo de serviço, e aí você consegue minimamente, né, ter algumas qualidades, né, pelo menos em fase inicial nesse processo. Vou dar um exemplo, gente, que está muito em voga aí. Você pega hoje as startups, né, que é interessante. Você tem aquelas incubadoras de startups, o que eles fazem, né? Alguém que vai ter lá toda uma recepção, toda uma parte de elaboração de projetos, gestão de projetos, toda uma parte de testagem dos seus produtos, prototipagem, uma série de coisas que vão te ajudar, enquanto você ainda é uma startup em que você não tem experiência, não tem chefia, não tem comando, não tem gente, não tem funcionário, não tem uma secretária, não tem ninguém que cuida de várias rotinas. Aí você vai ter uma incubadora que cuida disso tudo, enquanto você está unicamente voltado ao quê? A sua atenção e seu foco, que é a sua capacidade, né, inovadora, empreendedora naquilo que você tem que fazer. Então, enquanto você falar, eu sou programador e estou cuidando de um novo aplicativo que vai salvar a vida de testagem, né? Outro dia eu estava acompanhando um processo de uma incubadora, eu acho que comentei aqui, inclusive, que está fazendo todo um processo de análise pela análise de sangue, você já consegue descobrir 18 tipos diferentes de câncer ou de células tumorais que ainda não estão manifestadas ainda, só com uma gota de sangue, e antes até delas virem a manifestar.
pode ser até que a pessoa nunca sofra ou nunca tenha aquele processo cancerígeno ali detectado, mas você já consegue fazer, numa análise de sangue, uma série de processos já voltados para essa... Olha, aqui detectou que você tem grande chance de contrair um câncer do tipo tal, qualquer que seja o câncer, tá, gente? Parece ficção científica, mas isso já é prática, interessantíssimo. E eles usam aquela técnica ELISA, que é a mesma que quem vai fazer, por exemplo, algumas questões de exame de sangue, de AIDS, de outras doenças específicas, usa essa mesma técnica, que é uma técnica simples, barata, vários laboratórios executam, aí a única coisa que muda é a forma como você vai fazer a análise e a seleção desse processo e a verificação disso. Então é uma coisa extremamente simples, mas aí você tem a pessoa lá que tem um biólogo, um pessoal da área de imunoterapia e tudo mais, que são só exclusivos, são dois jovens que são assim, extremamente netos, não sabe mais nada, não sabe quanto que tem de dinheiro na carteira, e aí precisa de todo um apoio, né? Aí que a gente vai chamar de um apoio logístico, de uma incubadora, para eles cuidarem daquilo que efetivamente eles cuidam ou eles sabem fazer, tá? Então é muito comum, gente, o papel do operador, não só nessa questão da logística, sim, mas em outras áreas também, né, dando esse suporte. Então, eu estou dando esse exemplo que vale até para o pessoal da administração também, tá, gente? A carência de várias startups em relação à gerência, à profissionalização, a cumprir legislação, a entender de marketing e tudo mais, então vocês também podem ser operadores logísticos voltados para essa questão específica da administração, da gestão como um todo, tá? E aí, pessoal, a gente encerra, então, essa unidade 3.1, 3.3, em que a gente trabalhou essa questão exclusiva aí do operador logístico. Vamos lá já para 3.4. Alguém tem alguma pergunta e consideração, enquanto eu vou carregando aqui o outro slide? Não, tudo beleza. Deixa eu só achar o outro aqui, gente. Ele tem algum? Eu acho que eu tenho que abrir ele primeiro, expandir. Isso. Vê se vai aparecer aí, pessoal. Então, um pouquinho. 3.4 apareceu aí para vocês? Olha aí. Então tá até continuando, tá, gente? Um pouco encadeado nisso que a gente falou, né? Porque o finalzinho da 3.3 já fala um pouco sobre a questão da tecnologia da informação, né? Da TI, né? E a importância da TI voltada para a questão da logística, tá, gente? Alguns de vocês estão fazendo agora sistemas de informações gerenciais, que é um pouco disso, de usar aqueles vários sistemas empresariais existentes hoje, e outros também, tá, gente? Voltados também para a logística, ou seja, olha a logística se apropriando também de outras áreas de conhecimento, e aí, gente, eu até gosto de falar isso, se vocês são alunos que conseguem ter essa visão sistêmica, independente de onde vocês trabalham, tá, gente? Independente da área que vocês estão, se vocês conseguem fazer um gancho sobre o papel que você exerce e como que ele pode ser potencializado, seja através de um sistema de informação, seja de alguma prática de marketing, de uma prática contábil ou logística, vocês têm, né, o direito de tentar colocar isso num papel, tentar convencer os chefes de setores, os donos das empresas, os presidentes, qualquer que seja o nível hierárquico, né, de às vezes algum produto, alguma ideia que pode alavancar e ser um diferencial competitivo, de ser um instrumento de vantagem, ou de uma decisão estratégica, por exemplo, né? Então, eu falei, gente, porque todo semestre a gente trabalha com alguns alunos em sala, a gente dá essas ideias, e às vezes os alunos têm algumas ideias de implantação de qualquer que seja a natureza do serviço, tá, gente? E aí, às vezes, a pessoa pede, a gente orienta, dá uma série de conteúdos e critérios um pouco mais técnicos, né? Assim, a chamada de atenção para aquilo que é um pouco mais específico. Aí você vê as pessoas assim elaborando projetos, apresentando e aí sendo promovidos, mudando de função interna para cuidar do novo projeto, ganhando um cargo de destaque e tudo mais. Então tem todo um processo aí que às vezes está latente em vocês ou na empresa, esperando, às vezes, alguém ter uma ideia,
ou esperando, às vezes, alguém implementar uma determinada ferramenta ou sistema ou prática que pode alavancar o negócio. Então, fiquem à vontade, gente, para todo e qualquer processo que tiver, né? Na turma de vocês mesmo, assim, eu falo na turma, gente, porque tem essa matéria de sexta, tem alunos que estão comigo assim 3 dias da semana, né? Alguns alunos de outras matérias já me procuraram esse semestre, já orientei, e gente que já elaborou, às vezes, um projeto, encaminhou lá na empresa e teve resultados extremamente positivos em relação à ideia que ele teve, tá? Então, não se acanhe. E por que eu estou falando isso? Porque tem todo um processo de vocês pensarem a logística e verem como está tudo por trás. E aí a gente vai começar, então, a matéria vendo essa frasezinha bacana aí que, independentemente da estratégia de internalizar ou externalizar, é importante ressaltar que em determinadas cadeias produtivas, a agilidade também é fator de competição. Então, se você quer internalizar processo ou contratar alguém de fora, não importa, tá, gente? O que importa é a agilidade, a presteza da informação, né? Em que ela chegue em tempo real, né? De uma forma rápida, veloz, que otimize as suas análises, que propicia suas análises para tomadas de decisões cada vez mais assertivas, tá? E eu vou só conseguir agilidade, como a agilidade agora ela é tudo, né? Eu falo que o grande advento da globalização foi esse processo de você quebrar as barreiras, a própria internet, né, gente? A forma como ela está, ela acaba otimizando uma série de processos que eram inimagináveis há 10 anos atrás, e hoje, em tempo real, você consegue ter uma velocidade absurda, né? Eu fico vendo assim, pega o Pitágoras em Família quarta-feira, em que a gente conseguiu juntar 2.300 pessoas ao mesmo tempo em 40 e tantas oficinas diferentes, algumas simultâneas, outras em horários diferentes, mas aí você usa uma tecnologia que consegue garantir ali uma agilidade, qualidade, né? Não vou entrar em detalhes aqui de conectividade, nem nada disso, tá? Estou falando da tecnologia em si. A conectividade, com o tempo, ela vai melhorar, assim, decisivamente, tá? Mas olha como que você consegue usar, assim, num processo, em tempo real. Teve uma hora que eu estava participando de 3 oficinas simultaneamente, tendo 3 reuniões abertas no meu celular, enquanto determinadas pessoas estavam fazendo considerações, eu estava ouvindo coisas do outro, assim, como que eu aprendi demais em 3 momentos diferentes e tudo mais. Então, olha como que cada vez mais você vai ter que estar antenado, né, nesse processo que permita uma agilidade de você estar participando de várias coisas ao mesmo tempo, estando atento a várias coisas ao mesmo tempo, consciente do que você está escutando, observando, anotando, fazendo consideração. Por isso, gente, que cada vez mais a tecnologia ela vai dominar o nosso processo, não precisa ir longe, né? A gente já está vendo isso já de várias formas. Quantas pessoas aqui antes não se imaginavam tendo essa imersão no mundo tecnológico como a gente está tendo agora, né? Mas mais do que entrar nesse processo de imersão tecnológica, o principal é aquele processo claro de entender o que é informação. E é esse processo de informação, e a gente já viu isso em vários momentos, em que eu trabalho o dado, eu pego o dado, transformo ele em informação. Essa informação, que é o dado processado, o dado analisado, ele vira o arcabouço teórico, todo o conhecimento que você, como pessoa, ou a empresa passa a ter. Então, olha a importância de eu cada vez mais trabalhar as informações, né? Ter uma infinidade de atenção, de métodos e técnicas para pegar as melhores informações, né? Lembrando, informação é dado trabalhado, que então já passou por uma triagem e por todo um processamento para gerar ali uma série de questões voltadas para o conhecimento, para a sobrevivência da empresa, tá? Então, o fluxo, a gente vê que da mesma forma que eu tenho toda uma cadeia de suprimentos funcionando, em que eu tenho desde lá do fornecedor até o cliente final, ao mesmo tempo, tudo isso é informação saindo do fornecedor, chegando a mesma informação até no cliente,
e a contrapartida dessa informação o tempo todo, para saber se chegou, se foi entregue, se a qualidade foi legal, a satisfação do cliente, se a demanda está dando certo, se a produção está precisando de mais coisa. Olha como que o tempo todo a informação precisa trabalhar num sentido horizontal de ida e volta, né, o tempo todo para retroalimentar os meus sistemas, as minhas situações, os meus processos, garantindo aí, né, todo esse processo, esse fluxo. Então, o fluxo, gente, ele deve estar definido para que a tomada de decisão seja embasado em dados, né, que tenham a ver com a realidade. Então, olha só, eu peguei dados, quaisquer que sejam dados, eu já fiz uma triagem, eu já fiz uma primeira seleção, né, em cima daquilo que eu estou buscando, então ele tem que refletir uma realidade da situação, do momento que eu estou passando, e eu trabalho esse dado, né, para virar uma informação extremamente necessária para a tomada de decisão. Então, e aí é interessante, porque por mais que a gente tenha uma tecnologia de informação que te dá milhões de acessos a milhões de dados, bilhões de dados, né, é a forma como você se posiciona em cima de uma realidade, de uma necessidade concreta, que vai determinar o caminho dessa informação ou o surgimento dessa informação, tá? Aí vai, gente, desde aí, a gente já fez isso em sala de aula. Eu estou lá com o meu processo de fazer uma pesquisa no Google, né? Então, se eu coloco uma palavra qualquer lá, eu vou ter bilhões. Então, se eu colocar lá mulher, né? Imagine quantos bilhões de informações vão aparecer lá para mim. Aí você tem que ter aquela análise booleana. O que é? Você já faz uma filtragem em cima do assunto que você está buscando. Então, olha o processo de eu direcionar, né, em cima de uma realidade que eu estou buscando, ou que eu quero enfrentar, que eu quero conhecer, que eu quero apurar. Aí eu direciono a minha pergunta, as minhas palavras-chave, o meu questionamento, né, para refinar essa busca dos dados, já começando a fazer o processo de triagem. Então, eu quero fazer, por exemplo, eu quero mulheres negras no trabalho em pleno século XXI, por exemplo. Então, eu já consegui tirar toda uma série de informações, de dados, né, em relação à mulher, e já começa a canalizar para uma série de processos. Eu posso refinar ainda mais, diferenças salariais, desigualdade de gênero, eu posso começar a fazer uma série de processos que vão, de certa forma, apurando tudo isso. Então, a informação, ela passa a ser extremamente necessária. E logística sem informação não é nada, né? Desde de quantas peças eu ainda tenho no estoque, aonde que está o meu caminhão, em qual momento, em qual local na estrada, que tipo de material que ele está transportando agora, quantos produtos que eu fiz no dia, quanto que eu tenho ainda de estoque para atender a minha demanda de produção, quando que o meu fornecedor me entrega, quantos produtos eu tenho que entregar na loja que eu vendi. Olha, a informação tem tudo. Então, a logística, ela trabalha com a informação o tempo todo e a clareza e a veracidade, a confiabilidade dessas informações em tempo real, tá? Então, o fluxo de informações oferece também, além de uma redução de custos, a gente sabe que ele acaba economizando, porque quanto mais certa a informação, melhor a questão do custo, uma agilidade necessária para o mercado. Então, meu departamento de vendas acabou de fechar uma venda de 1.000 produtos, né? Em tempo real já chega essa informação para eu saber se eu tenho no estoque, se eu não tenho. Então, tudo isso acaba sendo um processo de agilidade necessário. O fluxo de informações também é assim, a gestão da rotina e das mudanças das operações logísticas envolve não só uma série de resoluções voltadas para os meus vários processos, minhas produtividades, minhas atividades, requerendo tomadas de decisões, né, cada vez mais assertivas, mais fiéis àquilo que eu estou buscando. Então, eu preciso fazer todo um processo de entender como estão as minhas várias etapas, minhas várias produções, minhas várias atividades logísticas, porque isso vai garantir, por exemplo, a tomada de decisão cada vez mais acertada, mais necessária, mais direta, tá? A informação, ela faz parte do tripé logístico. Então, além da gente viu lá
o meu processo de transporte e armazenagem em estoque, né, a informação ela passa a ser esse componente vital aí da logística, né? Então, ela se apoia nesse processo, esse tripé, né, dos principais pontos da logística, e sem informação não se executa os processos para que os produtos cheguem aos clientes. Então, a informação é a base de tudo, tá? E aí, gente, nesse processo, a gente precisa, então, como eu tenho um grande número de informações num processo claro da minha cadeia, desde o fornecedor até o cliente final, eu tenho que ter uma série de metodologias, de práticas, de ações, de tecnologias voltadas para facilitar esse meu processo, tá? Aí que entra o papel da TI. Então, gente, vejam bem, não há nenhuma crítica a empresas que ainda usam a caderneta, o formulário de Excel, o preenchimento lá, aquelas fichas que ficam lá nos estoques, em que você vai tirar um produto, você vai lá e lança, né? Escreve na caderneta lá na ficha que você tirou mais um produto, e aí fica lá o registro de quantos que ainda tem. Então, nada contra isso. Isso ainda é uma técnica legal e é uma forma de trabalhar informação. Só que tem que hoje, por um processo em que cada vez mais a agilidade ela é necessária, eu preciso, então, ganhar tempo, otimizar mesmo a informação de como que ela chega, né? Usando uma tecnologia que cada vez mais ela se torna barata, ela está conseguindo ficar cada vez mais barata, não há por que não implementar isso em determinado setor ou atividade na minha empresa ou na minha indústria, tá? Então, a TI, ela é a principal ferramenta de todo e qualquer processo de informação. Eu tenho toda uma tecnologia por trás que vai fazer todo esse processo de buscar os dados, né, coletar, tratar, analisar, interpretar esses dados e distribuir as informações para quem de direito, para quem de interesse, né, de uma forma extremamente correta, rápida, e com informações cada vez mais precisas. Então a tecnologia ela vai ser esse suporte de ter a informação como bem, né, como um capital da sua empresa, da sua indústria, nesse momento em que você precisa saber exatamente o que fazer com as informações que você tem, né? A TI ela vai modificar o ambiente externo e interno. Numa das minhas questões de prova, a gente colocou lá sobre a questão do ambiente externo, né? De cada vez mais as indústrias e empresas elas têm essa atenção com um processo de buscar lá fora, de estar sempre antenado, seja uma análise SWOT ou não, né? De saber quais são as minhas fraquezas, minhas forças, minhas oportunidades, em relação ao concorrente, em relação ao mercado, em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Então, a TI vai modificar a forma como eu vou interagir com esse ambiente externo e também interno, nos meus vários setores e departamentos, vai auxiliar decisivamente nessa competitividade, né, garantindo aí uma competitividade mais abrangente, mais sadia, né, porque aí você sabe exatamente o que você tem a oferecer e o que você pode, né, divulgar, né, criando aí um diferencial competitivo. Ela é a base de todo e qualquer sucesso empresarial. Então, quem tem sucesso hoje é quem está trabalhando, não é nem a questão da tecnologia propriamente dita, mas é quem está trabalhando bem a informação. Por meio da TI, eu crio e posso criar várias modelagens de vários sisteminhas de informação, né? Toda aula eu falo sobre essa questão do BI, dos cientistas de dados, são aquelas pessoas que estão sendo contratadas, gente, em salários até interessantíssimos, de pessoas que vão criar vários dashboards, várias modelagens, várias data warehouse, de compilar várias informações de várias fontes diferentes e colocar numa tela do seu computador em tempo real como que estão as informações sobre o seu produto, sobre o seu negócio, né? Isso é interessantíssimo, como que isso, cada vez mais, isso tem dado toda uma dinâmica e criado toda essa sistematização, essa visão sistêmica da informação em todo o processo, garantindo aí a geração de valor em cada etapa do seu produto, da sua produção, da sua indústria, tá? Da sua empresa. Né? E aí eu vou ter alguns sistemas, gente, que vão ser definidos não só sistemas para planejamento e sistemas de execução.
O de planejamento, alguns de vocês já sabem, se não foi a maioria toda. São aqueles sisteminhas que a gente vê lá em sistemas de informações gerenciais, né? O primeiro deles, eu vou ter lá o CRM, que eu vou ter todo um gerenciamento de relacionamento com o meu cliente. Quem é meu cliente, quantas compras realizou, qual que é a faixa etária, que tipo de segmento que trabalha, onde que mora, uma série de informações extremamente vitais em que você pode utilizar do seu cliente, do seu relacionamento com o cliente, dos últimos meses, anos, décadas, e fazer ali uma análise clara de que para quem que eu posso ter uma promoção agora, né? Para quem são mais fidelizados comigo como clientes, para quem que eu posso oferecer agora para esses meus principais clientes um desconto de 5% para quem pagar em dinheiro agora, para eu alavancar, por exemplo, meu capital de giro, né? Então, você tem uma série de informações que você pode se desdobrar a partir de sisteminhas criados para atender isso. Então, conhecer o seu cliente, né, e ter um sisteminha para isso é extremamente vital e necessário. Eu já dei exemplo aqui, gente, até na sala, né? Alunos que têm negócio e que aí você faz uma pergunta simples, como eu já fiz, assim, olha, quanto que você vendeu desse seu produto no último mês, né? A pessoa não, no último trimestre, no último semestre, a pessoa não sabe. Quem são seus principais clientes? Eu tenho um monte lá que compra comigo e volta e meia compra comigo, mas não sabe qual que é a natureza de compra, qual que é o potencial de compra, de quanto em quanto tempo está comprando. Então, você tem pessoas que às vezes perdem estratégias ou formas de alavancar o seu negócio, o seu serviço, ou de criar um diferencial só usando a base de clientes que você tem, né, que são informações extremamente, né, vitais, importantíssimas, e acaba perdendo essa oportunidade, tá? Eu vou ter o SRM, que é o gerenciamento voltado para parcerias, né? Então eu tenho empresas de transporte, apoios logísticos, centros de distribuição em outros locais, pessoas que podem me representar, atacadistas ou pessoas que fornecedores, uma série de parceiros que podem trabalhar com você num processo de otimização e que às vezes você não utiliza plenamente disso. Então, por exemplo, eu tenho uma entrega, aí pegando esse exemplo dele no começo da aula lá, para o Vale do Suaçuí e tudo mais, em vez de eu ter lá, às vezes eu não tenho, ou não vou colocar um caminhão meu voltado para isso, de repente eu posso despachar essa mercadoria por trem e algum parceiro meu da região pega isso lá ou no trem, no aeroporto, ou no ônibus, qualquer que seja o meio de modal entregue, a pessoa recebe esse produto lá para mim e cuida da entrega final, por exemplo, né? Às vezes eu ficar com um caminho que é mais barato do que, por exemplo, eu ter uma despesa com um avião ou com um trem, qualquer que seja o processo daí. E aí você utiliza um modal, que é um parceiro da região. Então, olha o cuidado que você tem que ter com esse sisteminha voltado para isso. O RP, a maioria de vocês trabalha com RP, né? Em que eu vou usar todas as informações internas da empresa, o departamento contábil vinculado ao de vendas, vinculado ao de marketing, vinculado ao estoque, por exemplo. Aí, se alguém está lá vendendo determinadas peças lá do estoque, o estoque já aciona internamente por uma informação que está informatizada lá, que determinados produtos vão acabar no prazo aí de 1, 2 semanas, e aí você já coloca um comando no departamento de compras com um sinal verde da contabilidade, tudo isso em tempo real, tá, gente? Para poder agilizar a aquisição dessa matéria-prima, desses insumos, para não impactar na sua produção, por exemplo. Então, o ERP vai unificar todos os departamentos voltados nessa análise. Vou ter o DRP, que é todo o processo de distribuição que eu posso usar, né, com bastante propriedade. Todos os meus processos de distribuir produtos, de entrega, de usar meus atacadistas, quem são os meus distribuidores. Outro dia eu estava dando um exemplo aí sobre aquelas empresas que utilizam os caixas de supermercado, por exemplo, né, para você colocar lá o seu produtozinho lá, que você coloca exposto lá especificamente, né? Outro dia eu estava vendo um caso tem um brownie, não sei se vocês já viram, um brownie americano, né, padrão americano, em que está agora em vários caixas de supermercado, padarias, vários comércios locais, eles usam então esses pontos
de venda, como forma de alavancar. Impressionante como que o dono da empresa estava falando que ele teve um faturamento de mais de 60% quando ele parou de colocar o produto, por exemplo, numa gôndola, num determinado supermercado, por exemplo, que ficava só parado num setor, e quando ele optou só por utilizar os caixas, porque a pessoa está saindo, está vendo lá um produto de pequeno, não muito caro, de fácil, né, armazenagem ali naquele ponto de venda, então você consegue utilizar vários pontos de distribuição. Então você tem um controle claro disso. Olha, como é que está a minha distribuição desses processos? Em tal setor de tal local acabou rápido, então tem algum lugar que pode atender que está lá perto, tem alguma coisa, então você consegue distribuir isso de uma forma muito mais rápida, muito clara, né, usando essa logística aí de distribuição plena, né, de vários pontos de venda, né, utilizados. De repente você pode ir num local que está sobrando, que está lá, vai vencer, tem um lote, tudo. Aí você pode ir lá e tirar desse ponto de venda e renovar e, de repente, levar isso para um lugar que vende mais. Então, é um processo que vai ajudar plenamente aí. E vou ter lá o SM, gente, que é o da cadeia de suprimento, que a gente já viu até na aula de sistema de informações, e a gente já viu aqui também, né? De como que eu vou gerenciar essa cadeia de suprimento de uma forma efetiva, né? Olhando desde o meu fornecimento até meu cliente final e com todas as informações num fluxo constante, atendendo todas essas necessidades aí. Transporte, produção, armazenagem, estocagem, qualquer que seja o processo, tá? E aí vou ter os sistemas de informação de execução, e aí num processo já voltado para as áreas específicas da produção mesmo, gente, de pegar e fazer mesmo. Então eu vou ter um sistema voltado para gerenciamento de armazém, né? Está ali o Warehouse Management System lá, né? Que vai ter todo um processo de trabalhar como é que está o processo do meu armazém, qual que é a capacidade que eu tenho, tem espaço ou não tem, as minhas estantes e prateleiras estão dando conta ou não, o tempo de armazenagem dos produtos, está levando em conta o lote, tempo de validade, de execução, como é que está esse processo. Então eu preciso gerenciar de uma forma eficiente, cada vez mais. Você chega num local, a gente viu aqui alguns vídeos aí, você chega no local, por exemplo, você já pega um código de barra, já entra e já vai ser armazenado no local, que depois você tem lá robotizado, informatizado, você busca esse produto de uma forma cada vez mais rápida e eficiente. Então os armazéns hoje, quase todos estão informatizados nesse processo aí de eficiência, tá, gente? Vou ter o TMS, que vai ter todo o gerenciamento de transporte, em que eu vou conseguir dizer em tempo real quantos caminhões eu tenho em entrega, aonde estão, qual que é o prazo de chegada no destino final, qual que é o prazo de retorno para a origem, quantos quilos estão levando, de qual produto, se teve algum problema, se teve algum atraso, algum impacto, o tipo de transporte que está sendo levado, o modal, manutenção dele, como é que está, se está no prazo, corre o risco de uma peça quebrar, de ter alguma avaria por uma manutenção que não foi feita. Então, você tem todo um processo de gerenciar de uma forma mais eficiente, né, a execução do transporte mesmo, e também o processo da produção, né? Tem material em estoque, não tem, qual que é o tipo de produto, qual que é a linha, ao modelo, cor desse produto, quais são os setups, né, que é aquelas pausas para troca e manutenção de determinados produtos ou componentes da produção. Tem a ver com o processo de venda, eu tenho espaço no estoque para continuar produzindo ou não, então você tem uma série de sistemas que ficam interligados, né, ao mesmo tempo, e nesses três aí, gente, você ainda tem, às vezes, um outro sistema que ainda vai fazer a leitura, né, o BI, ele vai trabalhar exatamente isso, ele vai pegar todos esses sisteminhas e ainda vai conseguir fazer um sistema que você consegue ter em tempo real a junção de todos esses dados aí diferentes, cada uma com a sua característica de cliente, de departamentos internos, você consegue ter todas as características e juntar tudo isso numa plataforma multimodal em que você consegue ver todas as informações em tempo real. Então, por exemplo, a minha produção está esperando lá, eu tenho espaço no armazém, aí já aparece a informação em tempo real do seu WMS que está instalado lá, né? Vou ter espaço nos caminhões que vão sair agora levando determinados produtos, então que vai esvaziar meu armazém? Vai
quantos caminhões vão sair para fazer entrega do produto específico. Você consegue prever isso lá. Então, você já pode até mandar uma produção fazer determinados produtos, porque você sabe que vai ter alguns em andamento, em transporte e mais espaço no armazém, por exemplo. Então, olha como que a informação ela é vital para esse processo de pensar a informação, de pensar as práticas e ações logísticas antenados a tudo que acontece para garantir aí redução de custo, a qualidade de vários desses processos, ganhando em tempo, ganhando em recursos, ganhando em satisfação do cliente, tá? Então, pessoal, de uma forma extremamente simples e breve, a gente viu aí essas matérias agora elas são menos densas, né, gente? Elas não são tão carregadas, né? Eu falo assim, várias partes. Tem matéria igual eu critiquei, às vezes eu critico, né, nas aulas de outras matérias. Tem capítulo que não precisava nem ter, né? Que você fala em 10 minutos, aí você tem um capítulo inteiro falando sobre o assunto. Mas esse agora, ele não importa a profundidade ou não, ele está dando toda uma conceituada das principais técnicas e métodos daquilo que você precisa estar antenado para quando você for trabalhar com processo logístico. Isso que eu acho que é o principal, tá? Ok, gente? Ok. Beleza. Bom, eu dei os recadinhos iniciais, eu falei, aí reafirmei sobre aquela questão da prova, dos 1000 pontos da Oficial 2, que eu vou distribuir naquele compilado das matérias, então você tem que me entregar depois dos 8 capítulos. Gente, esses 8 capítulos aqui, ó, exatamente esses que estão aparecendo na tela e agora, tá? Vocês vão ter que me entregar os principais dados e informações as principais ideias desses 8 capítulos, me entregar isso até no último dia de aula, porque aí vocês vão ganhar 1000 pontos da nota da prova, tá? Aliás, tem que ser até no dia da prova, tá, gente? Então eu falei isso, eu só chamei, já coloquei isso no grupo. Alguém aqui, todos estão no grupo, né? Então eu já coloquei lá, fica sendo nosso canal de informações ainda. Coloquei lá para vocês poderem, a gente centraliza as informações lá, tá? Outras questões, gente, com relação a essa questão do adiamento do retorno, foi para o dia 1º de junho, né? 1º de junho, se eu não me engano, acho que é 1º de junho, se eu não me engano. Está previsto, então, o retorno das aulas, previsto que eu falo assim, com cuidado, vai depender a faculdade não voltou ainda por questões legais, por parte do Ministério da Saúde e da Justiça, como é que chama lá, gente? Justiça, esqueci a instância lá, tá? Que ainda está vetando o processo de educação, pelo menos em Minas Gerais tem uma lei específica para isso, tá? Ela pode ser revogada a qualquer momento? Pode, né? Mas então a gente fiquem antenados ao e-mail de vocês, ao Barreiro Comunica, que volta e meia vocês estão recebendo as informações. Qualquer coisa extra que tiver, eu também vou colocar no nosso grupo de discussão da matéria. Combinado? Ok, pessoal? Ok. Então, Lara, eu estou vendo aqui eu vi que você mandou lá os trabalhinhos e tudo mais, tá, gente? Quem mandou os trabalhos eu estou posicionando lá, às vezes eu dou retorno, tá? Às vezes eu esqueço, mas podem me cobrar depois com relação a esses trabalhinhos. Às vezes você diz, Rodrigo, eu te mandei, você não viu lá, não, né? Pode, porque às vezes é tanta coisa que chega na caixa postal por causa dos TCCs, gente, que eu acabo passando batido, tá ok? Tá, gente? Então, precisando, vocês me acionem. Beleza. Ô, Rodrigo, é para que dia esse compilado de informações? É para o dia da prova mesmo? Até o dia da prova. Se quiser entregar antes, Amanda, fique à vontade. A única coisa que eu vou ver se eu faço amanhã, gente, que essa semana eu estou cuidando hoje foi a finalização da atividade 2 do TCC, né, que acabou de ser adiada por mais 6 dias. Então eu não tive tempo, eu estou com mais de 110 alunos de TCC, então eu não tive tempo de fazer um link para postagem desse compilado. Então eu vou fazer um link, vou mandar lá no grupo. Assim que tiver o link, quem já tiver pronto é só clicar e colocar o arquivo lá para mim. Tá legal? Ok. Tá, gente? E aí vale para os demais também, só porque realmente essa semana foi meio atípica. A gente ficando em casa trabalha até mais, né? Impressionante isso. Vocês vão ver que o home Professor, office Oi, quem? A Paula? Isso, Ei, desculpa. Paula, tudo bem?
Joia, graças a Deus. Eu meio que boiei aqui, eu não entendi. Tem um link para a gente entregar essa atividade? Essa que eu vou fazer, que vale 1.000 pontos, vai ter um link que ainda não está pronto. Ah, tá. Eu vou mandar para vocês. Aí, assim que eu mandar, eu aviso lá no grupo, tá, Paula? E aí, assim que estiver prontinho, vocês me mandam nesse link. Tá Entendi. Legal? Não é para mandar por e-mail igual os outros 2 trabalhos, não. É para esperar o link, né? Porque o link, ele já coloca em ordem alfabética dos alunos, então já é uma sistematização melhor para eu poder pontuar depois, tá? Entendi. Então facilita. Tá bom, gente? Beleza. Então, assim, aí amanhã eu vou ver se eu acabo de fazer esses links, né? Apesar dessa adiação, acabei de ver que adiaram a questão do TCC, então, mas amanhã eu já devo entregar esse link para vocês, ou pelo menos terminar de fazê-lo, vou entregar até domingo aí. Tá legal, gente? Ó, pessoal, então, no mais, uma excelente semana. Continuem se cuidando. Todo e qualquer problema, dificuldade com relação à matéria e tudo mais, podem se posicionar comigo em privado ou no grupo, se for uma informação que pode ser útil aos demais, mas não deixem de interagir, de participar. Tem aluno que está aparecendo agora, está matriculado desde o começo, está aparecendo agora dizendo que não está sabendo de nada, né, e tudo mais. E aí não procede, gente, ou seja, por todo processo atípico, as informações estão circulando de alguma forma, seja no AVA, seja no Barreiro Comunica, seja no e-mail pessoal de vocês, então não deixem, é muito comum isso, Rodrigo, eu não tenho computador em casa, eu estou precisando de ajuda ou de uma certa flexibilização, isso é diferente, gente, diferente da pessoa virar e falar que não sabe que está tendo aula desde o dia 16 de março, online, né, aula remota, né, então não procede, tudo bem, gente, tá? Então, assim, não deixem de manifestar as dificuldades que a gente está aqui para poder ajudar no que for possível, tá? Mas tem coisa que tem que ter esse discernimento da parte de vocês também. Eu estou falando isso de forma geral, tá, gente? Isso não é nem dessa turma aqui, não, tá? Mas é aluno que não está sabendo que está tendo aula remota, né, esse tempo todo. Então fica mais difícil da gente tentar até flexibilizar isso perante coordenação. Mas fora isso, gente, qualquer situação ou processo, por favor, nos acione, tá legal? A mim e aos demais professores. Combinado? Ok? Ok. Então, gente, um bom final de semana em casa, tá? Juízo e procurem se cuidar aí com bastante saúde. Beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado, se cuidem também, professor. Bacana, professor, gente. Tchau para vocês. Falou, pessoal. Bom final de Tchau. semana.